Muito bom dia para você, quarta-feira, terceira aula aqui da nossa série Como Renovar a Sua Mente. Tema da aula de hoje, da insegurança à liderança. E sabe com quem não? Sobre quem nós vamos falar hoje, Evelyn? Fala aí. Um cara chamado Moisés, já ouviu falar? Bem conhecido ele, né? Esse é bem conhecido, né? Talvez um dos personagens mais conhecidos aí dentro da Bíblia depois de Jesus Cristo. E Moisés, veja só, vamos falar aqui como a gente está trabalhando em todas as aulas aqui, todos os personagens bíblicos que eu estou citando nas séries dessa semana, é para mostrar para você a transformação da mente que aconteceu com cada um deles, né? Moisés, que você sabe muito bem, é o homem que libertou o povo de Deus da prisão, da escravidão no Egito, né? Teve todos aqueles milagres de Deus abrindo o mar, eles viveram no deserto por um monte de tempo, mas Moisés teve que renovar sua mente para superar inseguranças pessoais logo no começo da sua trajetória. Você sabia disso, Evelyn? Sabia, não? O Moisés... Você sabia que o Moisés, as pessoas dizem que ele era gago? Não. Pô, exatamente. Veja só, a palavra de Deus inclusive diz, eu vou aqui, ó, em Êxodo 4:10, está escrito assim: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, sou pesado de boca e pesado de língua. O que ele queria dizer Olha com só. isso? Tava nas entrelinhas, né? Tava nas entrelinhas. Então, mas o que ele queria dizer com isso? A gente não tem certeza se ele era gago, mas ele tinha alguma dificuldade para falar. Nitidamente, ele mesmo diz aqui nessa frase. Mas do que a gente está falando? Moisés, né? A história dele, ele nasceu hebreu, o faraó estava perseguindo lá os hebreus na época, e ele foi colocado pela mãe dele lá num cestinho, no lago, o cestinho atravessou e ele foi encontrado pela princesa lá, a filha do faraó, e ela criou o Moisés. Então ele foi criado como egípcio. Então ele tinha educação, ele tinha, né, estudo e tudo mais. Só que quando ele estava aí já perto dos 40 anos, ele viu um hebreu sendo açoitado, agredido por um egípcio, defendeu o hebreu, provavelmente Deus já estava mexendo com o coração dele, né, mostrando as raízes dele e tal. E ele foi lá e na briga ele acabou matando esse egípcio. E com isso, ele, de príncipe do Egito, teve que sair fugido como um assassino fugitivo de lá, que o faraó... Meu Deus. E aí ele se embrenhou o deserto adentro, e lá no deserto ele conheceu a família lá da mulher que virou a esposa dele, né? E lá no deserto ele viveu mais alguns anos, até que um dia... Ele está em frente a uma árvore, né? Que a Bíblia fala é uma sarça. E essa árvore começa a pegar fogo na frente dele. Mas ela não se queima. Já pensou? Você está ali no meio, na frente de uma árvore, a árvore começa a pegar fogo ali e tal. E, de repente, quando ele chegou perto, a sarça vira para ele e fala: fica tranquilo, Moisés, sou eu, o teu Deus, falando com você. Imagine, já pensou essa situação, Evelyn? Já pensou a tremedeira lá na frente? Hein, Metilio? Já pensou você passando por isso? Naquele momento, né, o Moisés falou exatamente aqui, porque Deus virou para ele e falou assim: olha, Moisés, se prepara, porque tu vai resgatar o meu povo que está escravo lá no Egito. Você já pensou a tremedeira na perna? Ah, que responsabilidade. Você era príncipe do Egito. Você sai correndo de lá porque matou alguém. Agora tem que voltar para salvar o povo e vai ter que falar com o faraó que está te perseguindo. O que você faria numa... O que você faria numa hora dessa, hein, Evelyn? Eu corria. Mas veja só, a maioria de nós teria, como teve Moisés aqui, algum pensamento vitimista. Era impossível não ter, né? E o Moisés já foi aqui meio querendo arrumar desculpa. Falou: Deus, mas minha língua é pesada, minha boca é pesada, como é que eu vou falar? Como é que eu vou defender essa história toda lá com o faraó? Mas Deus, que tudo sabe antes, que já viu o antes e o depois, né? Deus falou assim: fica tranquilo que esse problema eu resolvo com o teu irmão. Vou mandar o teu irmão junto com você e teu irmão fala por você o que tiver que falar. Você só vai ter que fazer os milagres lá para mim. E aí Moisés vai e segue em frente nessa jornada e aí começa toda a história. Ele vai falar com o faraó, acontecem todas as pragas do Egito lá, porque o faraó não queria liberar o povo do Egito. Eles depois são liberados, atravessam o mar morto, o mar se abre, morrem todos
os egípcios na passagem, o povo se salva e eles começam a andar pelo deserto. Mas olha o que é o problema de não se renovar a mente. Enquanto Moisés estava o tempo inteiro renovando a mente, o povo de Deus pagou o preço no deserto de viver 40 anos, de levar 40 anos para fazer um caminho que em linha reta levaria, segundo alguns estudiosos, 11 dias para ser feito. E eles ficaram 40 anos no deserto. Mas olha por quê. Porque nessa trajetória toda, né, Deus foi dando várias chances. O que acontecia com o povo para você entender? Durante o dia, como era muito quente, Deus mandava uma nuvem sobre o povo. E essa nuvem protegia do calor. As roupas e principalmente os calçados, as sandálias, não se gastavam, Evelyn. Você tem noção de você andar 40 anos no deserto e não gastar sandália? Aí é fácil, né? E à noite, como no deserto a temperatura cai de muito quente para muito fria à noite, Deus mandava uma barreira de fogo ao redor do grupo, né? Onde estavam as pessoas, que saíram mais cerca de 2 milhões de pessoas, são os números que são citados aí em alguns estudos. E as pessoas murmuravam, vendo todos esses milagres que tinham acontecido, tudo, Deus fazendo tudo isso por eles. E outra coisa, você pensa que eles passavam fome? Não, Deus mandava toda noite um maná. O maná era como se fosse uma espécie de geada que caía e todo dia de manhã eles iam lá, recolhiam e tinham uma espécie de um mingau para alimentação do dia. Imagina o quanto... Eram muito abençoados. Né? Mas muito abençoados. Imagina esse mingau que era rico de proteína, de tudo, para fazer o povo viver no deserto. E com tudo isso acontecendo, a mentalidade do povo continuava escrava. Eles não viam esse futuro, eles não conseguiam entender as bênçãos que estavam ali à disposição deles e ficavam com a mentalidade de escravo, murmurando, reclamando, brigando, xingando, desobedecendo o que Deus falava para fazer. Tanto que eles chegaram perto da entrada de Canaã, que era a terra prometida, várias vezes. Só que quando eles começavam a murmurar, reclamar, brigar, fazer bezerro de ouro e tudo mais, Deus falava assim, não entenderam? Mais uma voltinha no deserto. Isso levou 40 anos. E veja que nisso daí morreram quase todos, porque somente Josué e mais fugiu o outro nome dele, mas Josué e mais uma pessoa atravessaram para a Terra Prometida, somente 2 com algumas crianças. Então, olha só o que não renovar a mente pode causar na tua vida. Moisés, ao contrário disso, renovou a mente constantemente. Deus trabalhava com ele constantemente a renovação dele para ele liderar esse povo durante todo esse tempo. E veja, Moisés fez isso com 80 anos de idade. Os 40 anos do deserto, para Moisés, foram de 80 até a idade de 120 anos, quando ele morreu. E ele não viu a terra, ou melhor, ele não atravessou para a Terra Prometida. Sabia disso, Evelyn? Não atravessou, mas Deus, por tudo que ele fez, ele só não atravessou porque ele estava muito velho. Então Deus foi lá e falou assim, Moisés, você não vai conseguir, eu vou te dar a visão de tudo que você fez. E ele mostrou para Moisés a terra prometida, mas ele não foi vivenciar lá. Josué e Calebe foram quem atravessaram, né? Então, veja a dificuldade que você pode ter na sua vida quando a sua mente não muda, sua mente fica escrava do seu velho jeito de ser, da sua velha forma de ver, ou seja, o seu entendimento sobre as coisas não muda, você se torna escravo do que você gostaria de mudar. Ó, que louco, hein, Evelyn? Você se torna escravo daquilo que você quer mudar se o teu entendimento não muda. Não há renovação da sua mente. Temos que ser mentes livres. Exatamente. Temos que ser os mente livres que nós falamos aqui. Você tem que ser o mente livre. Mente livre. Vamos lá. No nosso conteúdo principal aqui de Moisés, tem algumas coisas. Moisés via suas limitações no começo, mas Deus enxergava potencial. E é isso que você não pode esquecer. Dentro de você, ou no que você quer fazer para a tua vida, você não pode ficar focado na limitação do momento. Você tem que desenvolver a habilidade que você não tem. O resto é com Deus. E Deus já viu o que você nem sabe que vai acontecer ainda na tua vida.
Então, você tem que desenvolver a habilidade, você tem que entregar seus planos para Deus, ir fazendo aquilo que você, no momento, tem discernimento, que é o que você precisa fazer. Você tem que perceber se isso que você está fazendo está te gerando paz, que provavelmente você está no caminho de Deus. Agora, se não está gerando paz, alegria, entusiasmo, você tem que rever, porque você está em conflito dentro de você. Alguma coisa está errada. E quando você para analisar isso, você está fazendo um trabalho de renovação da mente. Você está dizendo para a tua mente, pô, pensa mais, analisa mais, esse jeito antigo não dá. Vamos focar aqui no que é certo, no que precisa ser feito. E a mudança começa a acontecer, né? A transformação do Moisés, veja só, foi de um pastor praticamente inseguro, na época que ele já estava lá no Egito, a um líder influente. Olha a diferença. Olha isso, Evelyn. De um pastor cuidando de ovelhas ali e tal, não tinha muito, né? Tinha muito tempo para pensar, mas não tinha muito o que fazer. De repente está liderando 2 milhões de pessoas. Uma loucura. Uma mudança, né? Então, você tem que... Aquilo que você quer fazer na sua vida, aquele projeto que você tem, aquela empresa que você tem, aquela ideia que você tem, o casamento exige isso de você, os filhos exigem isso de você, uma renovação diária, constante da sua mente. Não dá para você firmar um modelo de pensar, um modelo de ser e achar que você não vai mudar nunca. E, por incrível que pareça, isso acontece com grande parte das pessoas, o que leva ao sofrimento, né? Dentro da inteligência emocional, a gente tem 2 dicas aqui para você. Primeiro, você tem que desenvolver a autocompaixão, que é reconhecer suas limitações. Mas você não pode reconhecer isso e fazer o que Moisés ia fazer. Ah, Deus, eu não consigo, eu tenho problema na língua, problema na fala. Não é ficar se vitimizando com as suas limitações. É falar, bom, eu tenho uma limitação na área tal, nessa área eu preciso desenvolver tal competência, tal habilidade. Existe um curso que faz isso, existe um mentor para isso, existe um coach, existe um treinador. Eu vou buscar essas pessoas, vou buscar essas parcerias, vou buscar esse estudo e vou me desenvolver. Então, é você dando um comando para a sua mente de buscar a transformação necessária que você precisa. O teu entendimento sobre aquela situação passou de uma vítima para uma pessoa que está protagonizando o seu caminho pela frente. Okay? A segunda é pratique a inteligência social. O que é inteligência social? Vou dar uma definição bem de dicionário aqui para você não ter dúvida. Capacidade de se conectar com as pessoas de forma positiva. Então, a tua conexão tem que ser positiva. Essa coisa positiva, essa atitude mental positiva tem que fazer parte de você. Não ser uma coisa falsa construída ali para o momento. Você tem que ser essa pessoa. Por isso que a sua mente tem que estar em constante renovação. E com essa postura positiva, você compreender nas outras pessoas, então já entra um pouco de empatia aqui, as dificuldades e limitações delas. Para quê? Para você ser luz por onde você for. Você ser um líder, como foi o Moisés, para as pessoas, tentando transformar a vida delas, tentando mostrar o caminho correto para ela. Ok? Vamos lá. Na parte prática, você pode criar uma lista de áreas da sua vida onde você sente insegurança. Você pega lá, na saúde, qual é a tua insegurança? No trabalho, qual é a tua insegurança? No casamento, na relação com Deus, na tua espiritualidade, no teu legado de vida, na tua autoconfiança. Qual é a insegurança que existe? Detectada essa insegurança, você vai passar a anotar do lado qual é a estratégia que você vai fazer para vencer essa insegurança, né? Medo se resolve aumentando a habilidade, aumentando competência. Aumentou a habilidade, aumentou competência, o medo diminui. Na vida com Deus, aumentando Deus na tua vida, aumentando Jesus, aumentando o mergulho na palavra, oração, jejum, o medo vai diminuindo, a influência do inimigo passa a não te atrapalhar como te atrapalha ainda hoje, ok? Vamos lá. Fez sentido até aqui, Evelyn, para você? Fez sim. Maravilha, maravilha. Espero que tenha feito sentido também para você. Não esqueça de você se inscrever no canal, você deixar o teu curtir, o teu joinha aí, né, pra gente, e você apertar os sininhos, que aí todo dia você é avisado, porque todo dia você tem uma aula nova sobre um tema para edificação da tua vida emocional, da tua vida espiritual e da tua vida produtiva aqui no Liga 3i. Eu vejo você amanhã, na aula de quinta-feira,
terça-feira e eu quero que hoje você faça a seguinte reflexão, né? Responde a seguinte pergunta da aula de hoje. Qual a insegurança que você precisa entregar para Deus? Hein, Evelyn? Você sabe qual é a insegurança que você precisa entregar para Deus? Não precisa contar aqui não, mas você sabe qual é? Então tá bom, anota no papel e entrega para Deus. Fala, qual é a insegurança que eu quero fazer do meu jeito, mas não tá dando certo, tô inseguro, tô com medo, eu preciso parar, ajoelhar, orar e falar, Deus, tô entregando aqui, me guia, me dá a direção. Espírito Santo, me ajuda a pensar sobre isso. Tá? É isso que significa entregar uma insegurança para Deus. Deixar Ele mostrar qual é a resposta para você e você se manter tranquilo emocionalmente para perceber essa resposta dentro de você. Ok? Fez sentido? Espero que sim, espero que tenha feito sentido aí para a tua vida, que tenha edificado você hoje. Tenha um dia de luz e amanhã a gente se vê em mais uma aula aqui do Liga 3i.